Se você clicou no botão para assistir a esse vídeo, eu devo isso a dois fatores: as maravilhas do algoritmo, que dá seu jeito de procurar pessoas interessadas nesse assunto, ou a sincronicidade do universo, indicando que você não está totalmente satisfeito com as suas realizações, que está apenas cumprindo tarefas, esquecendo do combustível principal de uma vida feliz, a realização dos seus sonhos. Sejam eles no setor de dinheiro, relacionamento ou até saúde. Como nada por acaso, essa sincronicidade me colocou aqui para te mostrar uma maneira lógica de conquistar 10 vitórias em 10 meses em qualquer um desses setores, que te levarão à realização de um grande sonho que antes parecia impossível. E nesse vídeo eu vou apontar onde estão os erros que tornam as suas conquistas tão difíceis. Vou te mostrar exatamente aquilo que você precisa fazer para finalmente viver o prazer único que riscar um sonho realizado da lista pode te proporcionar. E o que pode ter nessa famosa lista? Ganhar mais dinheiro, ser promovido, comprar imóvel, carro, ser mais produtivo, iniciar novos projetos, empreender, bater metas no trabalho, melhorar o relacionamento afetivo ou até conquistar um, ter harmonia na família, viajar pelo mundo, se livrar de bebidas ou vícios, parar de comer compulsivamente, ter hábitos mais saudáveis e conquistar um corpo bonito, forte, ter mais vitalidade, cuidar mais da sua aparência, por que não? Você pode escolher, o sonho é seu. E essa receita de conquistas serve basicamente para três tipos de pessoas. Para você, que todo início de ano faz aquela lista recheada de objetivos e sonhos a serem realizados, mas que entra ano, sai ano e a lista só aumenta, sem que você consiga dar um check nos principais itens. E também serve para você que não tem uma lista tão extensa, mas está cansado de se frustrar em idealizar algumas vitórias e nunca realizá-las, sabendo que você já perdeu a confiança na sua capacidade de realização e por isso até desistiu de sonhar. E aí você nem se dá mais ao trabalho de fazer aquela lista. E por fim, serve para você que é super ativo, corre muito atrás e por isso sabe que já conquistou muita coisa, mas sempre de uma forma muito custosa, pesada, que te gera tanta sobrecarga que muitas vezes dá até preguiça. Fica difícil de reconhecer, curtir os resultados das suas vitórias. Pior que não conquistar vitórias é não usufruir desses resultados. Eu mesma me identificava com esse terceiro tipo de pessoa. Para você que não me conhece e chegou aqui através da sincronicidade do universo, eu me chamo Gisele, sou engenheira. Atuei muitos anos nessa profissão, que me proporcionou muitas realizações. Assumi cargos de liderança, grandes projetos que me proporcionaram conquistar muitos dos meus bens, como por exemplo esse meu apartamento, uma bela casa na praia, no cantinho que eu adoro estar, carros seguros para percorrer esse trajeto todo fim de semana indo para a praia, e ter equipamentos para as minhas realizações, a minha grande paixão, o esporte. Sim, como vocês podem ver pelas medalhas e troféus aqui atrás, eu também sou atleta. E foram os esportes que me apresentaram a ferramenta mais importante que eu utilizo, a mentalidade vitoriosa. Ao longo da minha vida, eu me dediquei a diversas modalidades, como voleibol, maratona, danças, corridas de aventura, canoa havaiana, rafting, mountain bike, futevôlei, esqui, canoagem. Acho que eu pus tudo aí. Em todas elas, eu colecionei muitas medalhas, em campeonatos paulistas, estaduais, incontáveis brasileiros, diversas competições internacionais e, mais recentemente, um grande feito:
num mundial, num campeonato mundial. Porém, tudo isso era conquistado de uma forma atropelada, nada saudável. No esporte, eu obtinha minhas conquistas num ritmo intenso, insaciável. Saía de uma competição já pensando na próxima. Ignorava minhas lesões, inclusive crônicas, porque eu não tinha tempo a perder. Eu tinha essa sede de cada vez querer mais, e isso se estendia a todos os setores da minha vida. No trabalho, por exemplo, teve uma época que eu trabalhava com vendas técnicas e a cada mês eu queria superar os ganhos do mês anterior. Ah, mas isso é ótimo, parece muito legal. Só que, de fato, era uma forma muito desestruturada. Eu chegava à exaustão, não me permitia tirar férias, e muito menos treinar uma equipe para delegar e dividir o volume de trabalho. E seguindo esse padrão, nos relacionamentos não era diferente. Eu me interessava, me apaixonava só pelos homens mais indisponíveis e mais disputados que eu conhecia, resultando em relações rasas e sem vínculos. Tudo na minha vida parecia uma batalha constante, e essa minha postura incansável me impedia de curtir, reconhecer o que eu conquistava. Eu buscava reconhecimento em tudo que eu fazia, mas eu estava tão no piloto automático que eu não sabia que era isso que eu estava buscando. Então, mesmo quando eu conquistava esse reconhecimento, eu não me sentia realizada. Anota aí, se você não tem clareza do que você está buscando, você nunca vai se apossar e se realizar com as suas conquistas. Dessa forma, eu me colocava um peso e uma armadura cada vez maior e não conseguia nem parar para pensar se havia um outro jeito mais eficiente e leve de levar as coisas. Se eu tivesse certeza do que eu buscava, eu poderia ter vivido as mesmas conquistas, as mesmas vitórias, porém me poupando de sentir tanta dor. Essa experiência eu só fui ter anos depois, quando por conta de investigações sobre um problema crônico de coluna que eu tenho, eu fui conduzida a vasculhar esse sofrimento com a terapia sistêmica. Aos 12 anos de idade, eu começava a luta pelo reconhecimento no voleibol, para que eu pudesse jogar num time conceituado. Eu treinei muito para mostrar resultado e conseguir entrar numa equipe, ou seja, eu estava entre as 20 integrantes, onde 12 disputavam vestir a camisa. Mas esse era apenas o começo da jornada. O meu objetivo maior era estar entre as 6 titulares. E para isso, eu sabia que eu teria que me esforçar constantemente. Me dediquei muito, passei a focar ainda mais nos treinos e mostrar resultados. E assim, alguns meses depois, consegui ser titular, conquistar a minha tão sonhada vaga. Mas foi exatamente nesse momento que eu fui surpreendida por um obstáculo sério de saúde. Eu descobri que eu tinha um desvio na lombar. Até o nome era difícil de encarar. Espondilolistese, L5S1. A solução mais indicada para que eu me livrasse das dores o mais rápido possível seria a cirurgia, onde eu precisaria colocar 2 placas com 4 parafusos na base da coluna. A princípio, a cirurgia seria a única solução possível para o meu caso. E além disso, ela vinha acompanhada da pior coisa que eu poderia ouvir. Eu não poderia mais jogar ou fazer qualquer esporte de impacto. A possibilidade de perder o esporte, meu principal mecanismo de realização e reconhecimento, me deixou muito abalada, muito inconformada. E a minha mãe passou a buscar outras soluções. Fomos até um médico respeitado no meio dos esportes, em São Paulo, que nos apresentou uma segunda alternativa. Ele já havia tratado um outro caso semelhante ao meu e garantiu que, com fisioterapia, era possível fortalecer a minha parede abdominal para segurar o escorregamento. Naquela época, isso não era nada comum. Eu ia conseguir conviver com esse escorregamento da vértebra sem operar.
e abandonar o esporte. Porém, essa opção vinha como uma advertência, um baita dilema. Eu teria que lidar com a dor para o resto da minha vida. O esporte para mim era tudo. Eu optei por essa segunda alternativa. Jamais parei de treinar. O esporte se tornou o meu maior desafio, aliado ao tratamento da dor constante com a acupuntura. Essa escolha me fazia pensar que se eu conseguisse continuar jogando, apesar dessa dor física que eu sinto até hoje, é como se eu me fortalecesse e os problemas de outros setores ficassem pequenos. Isso explica muito da personalidade que me regeu por anos e que eu descrevi aqui para vocês. Porque essa dor é constante, muito forte e me faz lembrar o tempo todo que eu preciso dominá-la. E ser capaz de vencê-la me empodera para qualquer outra coisa. Desde os 12 anos, eu não lembro de um só dia que eu não senti essa dor. Por outro lado, resistir a essa dor tão forte me fazia sentir que eu era inabalável e que eu não precisava de ajuda para nada. Até que um dia, em um campeonato brasileiro de canoagem, eu estava enfrentando um mar de ressaca, em condições muito desfavoráveis. Quando eu me dei conta do perigo de vida que eu estava correndo, eu me vi obrigada a pedir pelo resgate. Aquilo, para muitas pessoas, poderia ser apenas a desistência de uma prova, mas eu não me permitia ter essa opção. E desistir, pedir aquele resgate, representou um sentimento de derrota tão grande que eu busquei entender o que havia por trás de tudo aquilo. Passei a analisar os meus padrões de comportamento e me questionar sobre o que eu realmente estava buscando na minha vida. Foi aí que tudo fez sentido. Eu me apropriei ainda mais dos conhecimentos da terapia sistêmica, que naquela altura já estavam atuando muito na minha vida, na minha digital emocional, e resolvi aliá-los à minha mentalidade vitoriosa, que já era presente, para que eu pudesse passar a conquistar as minhas realizações de uma forma mais consciente e fluida. E nesse cenário, aliando as minhas ferramentas, eu consegui conquistar a vitória mais significativa da minha carreira até hoje. A medalha de prata no Mundial de Canoagem Oceânica na França. Olha que linda! Alcançar uma medalha em um campeonato mundial já seria por si só um grande feito para mim. Mas o mais surpreendente nessa história foi o contexto que tudo aconteceu. Eu voltei a remar após 10 anos em que eu estava me dedicando a outros esportes. Eu estava numas de jogar futevôlei em Miami, andar de mountain bike no deserto de Moab, enfim, viajar pelo mundo fazendo esportes que eu sempre gostei, mas eu estava sem contato nenhum com a canoagem. Nesse tempo, muita coisa evoluiu, tanto nas técnicas quanto no equipamento, nos barcos. E eu estava desatualizada. Por isso, apenas me equilibrar nesses novos barcos tão instáveis já era um desafio. Imagina então competir. Mas a sede por me provar acaba sempre vencendo e eu não resisti, então acabei indo para outro campeonato brasileiro. O mar estava bravo de novo e eu virei várias vezes. Eu virava e subia no barco. Mas como era de se esperar de mim, teimosamente eu resisti na prova, enquanto muita gente desistiu, porque as condições estavam terríveis. Como resultado, eu não apenas completei a prova, eu peguei pódio e me classifiquei para participar desse mundial, que até então nem fazia parte dos meus sonhos. Mas é lógico que essa possibilidade virou a minha cabeça. O mundial seria dali 10 meses e eu precisava de um planejamento para concorrer com atletas que estavam se preparando já há muito tempo, atletas de ponta, da canoagem, muito mais treinados no esporte do que eu. E foi nesse grande desafio que eu encontrei a oportunidade perfeita para colocar meus aprendizados em prática. Tracei um plano de ação que me possibilitou atingir 6 conquistas simples e 4 mais significativas.
totalizando 10 vitórias nesses 10 meses que eu tinha. Não foi nada fácil. Enfrentei muitos desafios nesses 10 meses. E entre eles, eu ainda precisava dominar o meu medo no mar em ressaca. Mas dessa vez, apesar de muito desafiadora, a jornada estava mais leve. Eu conhecia as minhas próprias armadilhas internas e tinha ferramentas e a organização necessária para enfrentá-las. E assim eu fiz. Fui superando desafio por desafio para conseguir cumprir aquilo que eu havia proposto. Eu consegui chegar até o campeonato e foram essas vitórias que me levaram à realização de um grande sonho que eu nem imaginava poder sonhar: a conquista da medalha de prata no Mundial em menos de um ano. O resultado, a medalha de prata, foi uma consequência fluida, com prazer e muito reconhecimento. E depois dela, no esporte, eu parei de ir no meu limite de me machucar, de sentir tanta dor. Eu continuei fazendo o meu melhor, mas sem ficar obcecada por vencer. Então eu resolvi começar a aplicar esse método a outras realizações em todos os setores da minha vida. Passei a traçar e conquistar metas pessoais e financeiras, sem me sobrecarregar como antes, sem ansiedade ou aquele esforço abusivo, porque eu passei a ter consciência do meu destino, onde eu estava indo, dos meus porquês e de tudo que eu precisava olhar para tornar o caminho mais fácil. Criar esse método capaz de me manter realizando todos os meus sonhos, só que de uma forma mais consciente e mais prazerosa, foi tão efetivo para mim que eu não poderia deixar de compartilhar isso com as pessoas que se esforçam tanto e não chegam a nenhum resultado. Eu passei a notar essas pessoas à minha volta e percebi que a maioria assiste anos da vida passarem em branco, sem conseguir conquistar os seus próprios sonhos, sem alimentar dentro de si o sentimento vitorioso que todos nós nascemos para sentir. E por que isso acontece? Porque para a maior parte das pessoas é tão difícil realizar os próprios sonhos e conquistar as próprias vitórias. Se você ainda não pegou papel e caneta, pega agora, porque o que eu vou te contar aqui vai fazer toda a diferença de como você vai encarar os seus desafios. Eu imagino que você já deve ter tentado, em algum momento da sua vida, mudar atitudes para buscar conquistas, aquilo que você deseja, mas no fim das contas, você acaba encontrando empecilhos, dificuldades que insistem em te paralisar ou trazer você de volta para estaca zero, certo? Isso acontece basicamente por conta de 5 motivos, que eu vou compartilhar agora com você. E em seguida, vou te dar a solução para conseguir finalmente fazer diferente. O primeiro deles é: você não sabe a verdadeira razão do seu sonho. Você quer muito algo, mas não sabe bem o verdadeiro porquê de querer realizar esse sonho. E isso torna mais difícil de alcançar. Você não tem clareza de um motivo maior e não entende o que é verdadeiramente importante naquela realização. A solução é muito importante que você inicie se perguntando o que impulsiona o seu desejo por esse sonho. Para isso, você precisa pensar no sentimento que a realização daquele sonho vai te causar e o quanto de força tem presente nessa emoção. Por exemplo, muita gente sonha com casa própria. Esse sonho muitas vezes está apenas no racional. Você sonha com o bem, com um imóvel, e isso não gera uma força necessária para realizá-lo. Você precisa enxergar o que verdadeiramente é importante para você em conquistar aquela casa. É a sua segurança, é a sua aposentadoria, é o que você vai proporcionar para sua família, é poder escolher um lugar que tenha mais a sua cara, que esteja mais perto e em contato com a natureza. Que sentimentos a conquista dessa casa
vai despertar em você. Se você tem clareza dos seus verdadeiros porquês, o seu sonho ganha muito mais força de realização. O segundo motivo é que te falta um planejamento. Planejamento claro. Você vai tocando tudo, achando que está indo em busca do seu objetivo, mas sem ter uma visão clara dos pequenos e grandes passos que você precisa realmente dar para chegar lá. A solução? Depois que você se apropria do real desejo por trás do seu sonho, você precisa de um planejamento, determinando etapas para chegar no seu resultado pretendido. Dessa forma, você consegue ter clareza de que está caminhando no rumo certo, mas passa a enxergar objetivos menores primeiro. Isso faz com que o caminho não te pareça tão extenso, tão distante. Você foca em etapas mais palpáveis e fáceis de realizar, conquistando avanços progressivos que vão somando forças para te aproximar do objetivo final. O terceiro ponto é que mesmo quando você se planeja, você coloca metas muito altas e não sabe reconhecer como conquistar as pequenas vitórias do caminho. Você fica tão vidrado e ansioso pelo resultado final que quando vence uma etapa menor, porém também importante, você não consegue reconhecer como uma parte da conquista. Isso torna a trajetória muito mais desafiadora, pois você não enxerga os pequenos avanços e não fortalece a sua mentalidade. A solução é que o seu sonho, sim, ele tem que ser bem audacioso. Porém, no planejamento, você precisa conhecer o esforço necessário de cada etapa e a realidade do seu momento. Porque assim você pode programar os passos em uma ordem lógica possível de ser cumprida. Feito isso, é muito importante que você saiba reconhecer as pequenas conquistas e premiar a sua mentalidade vitoriosa. Ainda que você não obtenha o êxito da forma que você esperava, é importante que você perceba os seus avanços. Isso nos leva para o quarto item. Aqui chegamos num ponto muito importante, a forma de lidar com o erro. É claro que nem tudo são flores, e mesmo com o melhor dos planejamentos, você está sempre sujeito a falhas, e nelas moram os maiores desafios. Aqui existem dois padrões muito comuns. Você pode ser aquela pessoa que ignora totalmente o erro. Você aprendeu que para vencer basta não desistir, e por isso você foca em transpor essas dificuldades, em não olhar para o que está dando errado. Ou você pode ser o tipo de pessoa que dá uma importância muito grande para as falhas, mas de uma forma nada positiva. Você deixa o efeito das derrotas te dominar. Fica enfraquecido e acaba desistindo ou se contentando com o que eu chamo de troféu da derrota. Eu já vou te explicar o que é esse troféu. A solução. Você precisa entender que a análise do erro e dos aprendizados que podemos extrair deles muitas vezes são ignorados. Mas se forem encarados de forma correta, eles compõem uma parcela muito importante das vitórias. O treinamento de um atleta, por exemplo, nada mais é do que um aprendizado constante em cima dos erros cometidos, para tentar eliminá-los na hora do jogo. Cada vez que um atleta entra em contato com um erro no seu treino, ele encara aquilo como um ganho poderoso, pois ele descobre uma nova forma de evitar essa mesma falha. Por isso é tão importante premiar a sua mentalidade vitoriosa, mesmo no erro. Nós sempre fomos condicionados a receber palmas desde os nossos primeiros passinhos. Parece besteira, mas se não recebemos uma medalha pelos pequenos acertos ou aprendizados, nós vamos procurar a premiação no troféu da derrota. O que é esse troféu? É o que você ganha por não ter êxito no seu objetivo principal, por uma compensação que te acolhe.
e inconscientemente preenche outras necessidades. Como quando você vai mal numa entrevista de emprego e ao invés de aproveitar essa chance e analisar o que você deveria ter feito diferente, rever os seus conceitos, não, você chega em casa e comenta com seu parceiro, sua parceira ou com a sua mãe, com seus familiares, que o avaliador não foi com a sua cara, que não era seu dia. Imediatamente essa pessoa te acolhe e diz que vai ficar tudo bem, que realmente deve ter tido implicância do analisador e te chama para comer algo que ela preparou com tanto carinho para te esperar. Esse aconchego é o seu troféu da derrota. Você de alguma forma se sente premiado e se contenta com isso. E agora vamos falar do quinto ponto, que é o mais importante, mas também o mais complicado. Você não enxerga o padrão repetitivo nos detalhes que aparecem para te impedir de realizar alguma das etapas. Você não observa o que há por trás dos seus desafios e as dificuldades. Portanto, quando elas aparecem, você não consegue dominar as suas ações. Acaba agindo sempre da mesma forma, caindo repetidamente nos mesmos erros que te atrasam em relação às suas realizações, sem que você ao menos perceba. A solução? Você precisa reparar nos erros e nas dificuldades que aparecem. E depois disso, analisar se eles já se apresentaram de forma parecida antes. Se eles apresentam algum padrão, eles estão te sinalizando os pontos que você precisa dar atenção para conseguir prosseguir no caminho certo. Para perceber isso, muitas vezes é necessário que você afaste a sua visão daquele problema pontual e vá em busca da origem desse obstáculo. Essa origem muitas vezes é difícil de ser enxergada, pois está escondida em vivências da sua infância ou padrões presentes na sua família. Esses vínculos ficam estabelecidos no seu subconsciente e para acessá-los, você precisa de técnicas certas e do acompanhamento de um mentor. Os problemas que parecem te paralisar na busca dos seus objetivos, como a procrastinação, a falta de autoconfiança, o medo, a insegurança, por exemplo, eles têm raízes mais profundas na sua mente do que você é capaz de enxergar sozinho. Por isso se torna tão difícil superar essas dificuldades. A nossa tendência é ignorá-las e ir tocando o barco. Mas você precisa encará-las e olhar a fundo o quanto antes, pois só assim o caminho para suas realizações estará completamente aberto. Do contrário, essas resistências sempre voltarão a aparecer, se tornando barreiras que dificultam e muito a sua escalada até os seus sonhos. Tenho certeza que aplicando as bases que eu te ensinei aqui, você já conseguirá ter muito mais clareza sobre o que precisa ser feito para iniciar a caminhada rumo à mudança de mentalidade para conquistar tudo aquilo que você quer. Se você está interessado em aprofundar nesse universo e aprender com mais eficiência o caminho para conquistar as suas vitórias e realizar um grande sonho em 10 meses, eu vou explicar brevemente como funciona o meu método Vida de Vitórias. O método está estruturado em 3 alicerces. Primeiro, teremos uma base conceitual, de onde nós tomamos consciência do porquê nós somos tão influenciados pelas vibrações. Para isso, temos o aprendizado do que eu chamo de doses sistêmicas, ou seja, apresentação dos fundamentos mais importantes que traduzem a necessidade de compreender as conexões que o nosso cérebro faz para nos proteger, que são chamados no método de códigos conectivos. Quando entendemos, nós deixamos de resistir e confiamos no processo. Depois disso, nós vamos traçar o seu planejamento de 10 vitórias em 10 meses. Esse desafio será a nossa principal ferramenta de implementação do método. Com ele, além de ter um exercício prático para aplicar as ferramentas que fazem parte do aprendizado,
você terá uma receita dos próximos passos que precisa dar para que o caminho, como um todo, não te gere ansiedade. E o melhor, ao fim do processo, você já terá o gostinho de riscar da sua lista as suas vitórias, dar aquele cheque, vendo na prática a mudança da sua vida acontecendo. Após desenhar o planejamento das 10 vitórias, começamos a entrar em contato com as leis da terapia sistêmica, nosso segundo alicerce. Estudamos ferramentas de investigação capazes de te fazer enxergar com clareza as suas resistências e armadilhas. Nessa etapa, trabalhamos com o reconhecimento do que eu chamo de digital emocional. Você entrará em um profundo processo de autoanálise, através de rotinas sensoriais propostas por mim, que irão te fortalecer de forma individualizada, para que, de fato, você consiga encontrar a conexão das suas questões e você vai entender os seus mecanismos internos e a influência deles sobre os resultados que você vem apresentando hoje. O objetivo não é formar terapeutas, mas sim te auxiliar na resolução das suas próprias questões. E por isso, algumas dinâmicas práticas são otimizadas para conquistas se tornarem acessíveis, para que você aprenda exatamente aquilo que precisa para aplicar na sua realidade. Durante todo o método, o nosso terceiro alicerce é trabalhado e treinado, a sua mentalidade vitoriosa. Ela será estimulada para que você possa não apenas conquistar, mas também usufruir da tua tão sonhada vida de vitórias com sabedoria. Essa mentalidade vai sendo retroalimentada à medida que você vai avançando na escalada das 10 vitórias. No fim do processo, trabalhamos o seu ímpeto absoluto de vitória, onde você aprende a resgatar a fluidez do vitorioso ultraconfiante para todas as situações desafiadoras dos próximos sonhos que você pode utilizar os mesmos passos, cada vez com um rastro mais fluido. E sabe o que é melhor de tudo isso? Antes de criar a versão online do método, esse processo era muito difícil de realizar. Como você pode ver, o método é simples, mas cheio de etapas. E o número de encontros presenciais que precisaríamos ter para que eu te guiasse por todo esse processo acabaria tendo um valor bastante elevado. Então, a ótima notícia é que agora você vai poder adquirir todo esse treinamento guiado por mim para executar com autonomia aí da sua casa. O método é totalmente online. Ele conta com 7 módulos com aulas e dinâmicas gravadas, disponibilizadas na plataforma da Hotmart. Você recebe acesso imediato à plataforma assim que você concluir a sua inscrição. Além disso, teremos também encontros quinzenais na plataforma do Zoom. É uma forma mais eficiente de dar o suporte e para aqueles que gostam de um acompanhamento personalizado, eu estarei disponível com você a cada 15 dias. Eu tenho mais uma ótima notícia para te dar, em vista de todo o conteúdo e todo o benefício que o investimento irá trazer. Hoje, você pode adquirir o método e começar a mudança da sua vida pagando apenas metade do preço. 12 parcelas de R$ 79,64 ou R$ 798 à vista, o método Vida de Vitórias completo. Aproveite que você chegou cedo. Eu não vou deixar esse desconto liberado por muito tempo. Então, se você não investiu no seu desenvolvimento até hoje, esse é o seu momento. Nunca foi tão prático e acessível ter o conhecimento que você precisa para, de uma vez por todas, conseguir virar suas chaves internas, sair do processo de estagnação na sua vida e conquistar as vitórias que você merece ter, realizando seus maiores sonhos. Você não tem mais tempo a perder. Mas também eu sei que você não quer ficar para sempre nesse sentimento de derrota, de frustração. Então, inevitavelmente, em algum momento, você vai voltar a tentar, mas novamente vai tentar do jeito errado, colocando metas inatingíveis, sem um plano de ação, tentando sair da inércia sem conhecer ou libertar, de fato,
as âncoras que te prendem, vibrando numa energia e mentalidade que não te propulsionam. E aí vai acabar voltando para o círculo vicioso da derrota. Então, toma a decisão correta dessa vez. Escolha mudar e se colocar em ação do jeito certo, com um método completo que vai te fortalecer e te guiar para finalmente chegar aonde você quer, com determinação e fluidez. Age, e se eu não conseguir aplicar o método por ser online? Eu te garanto que não há nenhuma dificuldade. As aulas são de fácil compreensão, com exemplos práticos de aplicação. E como eu disse há pouco, a cada 15 dias nós teremos os encontros ao vivo, onde eu vou poder te auxiliar ainda mais nas suas questões. Além disso, você ganha como bônus um planner para você imprimir e acompanhar de perto cada passo da sua evolução. Dessa forma, você vai ter ainda mais organização dos próximos passos, do seu planejamento, e com ele fica mais difícil você desviar do caminho. Você vai poder visualizar e aprender a comemorar cada etapa das suas vitórias. E tudo isso por um valor muito acessível, o que nem se compara se você fosse fazer um investimento a longo prazo em sessões de terapia convencional, onde não estariam inclusas as ferramentas integradas dos demais pilares que o método te oferece para prosseguir independentemente. Você tem até 30 dias de garantia. Isso mesmo, assim que você finalizar a sua conta, você receberá no seu e-mail o acesso à plataforma e poderá começar a aplicar os primeiros passos. Se por algum motivo você achar que o método não é para você, é só nos mandar um e-mail e nós devolveremos o seu investimento, sem burocracia nenhuma. Então, agora eu te pergunto, o que você deseja? Continuar vivendo uma vida normal ou realizar os seus sonhos em uma vida de vitórias? Um grande sonho é feito de pequenas vitórias. Se é uma vida abundante em vitórias e sonhos realizados que você verdadeiramente quer, a sua primeira tarefa é clicar no botão e fazer a sua inscrição. Muito obrigada pela sua atenção, eu te espero lá.